Olá, prezados alunos, tudo bem? O foco da nossa aula de hoje é estudar as funções da administração que são organizar, planejar, dirigir e controlar. Toda organização precisa de um administrador, caso contrário, a empresa fica estagnada e possivelmente terá problemas diversos. Para iniciarmos, vamos apontar algumas características da administração. A administração representa um processo ou uma série de atividades interrelacionadas. Busca obtenção de resultados favoráveis para o negócio. Garante a efetiva utilização dos recursos físicos e materiais disponíveis buscando permitir o cumprimento dos objetivos propostos. Realiza planejamento, organização, direção e controle, que estão relacionados, e veremos mais detalhes a seguir. Vamos falar agora sobre a primeira função da administração, que é a função de planejamento. O planejamento é uma função administrativa responsável por definir objetivos, metas e planos para a organização. Lembrem-se que objetivos e metas não são a mesma coisa. Os objetivos são determinadas ações que a organização quer fazer no sentido mais genérico, sem determinar tempo. Um exemplo seria: a empresa quer aumentar o volume de vendas sem estabelecer período e quantificação. As metas, por sua vez, são objetivos com tempo e quantificação adicionados. O exemplo seria: a empresa quer aumentar o volume vendido em 40% nos próximos 2 anos. Concluímos então, e é a partir dos objetivos que criamos as metas do nosso planejamento. As organizações possuem 3 níveis hierárquicos, que são eles: estratégico, que é o nível hierárquico mais alto da empresa, onde encontramos a alta administração. Tático, que é onde nós temos a média gerência, e é um nível em que usualmente as pessoas comandam outras pessoas e estabelecem diretrizes para a unidade. Operacional, que é o nível hierárquico mais baixo na empresa. E neste nível, nós temos as funções de linha de frente, o planejamento estabelece diretrizes para grupos ou indivíduos. Estes níveis devem ser entendidos como tipos de planejamento que uma empresa pode ter. Acompanhem comigo. Temos então o planejamento estratégico, traz qual rumo a empresa irá ter nos próximos períodos. Neste plano é estabelecido a missão, filosofia e valores, visão, análise do ambiente interno, análise do ambiente externo, definição dos objetivos e metas, definição de estratégias de planos, para assim realizar a implantação e, por fim, o feedback do que pode ser melhorado. O planejamento tático deve estar alinhado com o planejamento estratégico e define os objetivos da unidade, as metas da unidade para assim realizar a implantação e, por fim, o feedback do que pode ser melhorado. O planejamento operacional deve estar alinhado com a estratégia da unidade e define os objetivos do grupo e dos indivíduos, as metas dos indivíduos e grupos, para assim realizar a implantação e, por fim, o feedback do que pode ser melhorado. Lembro aqui que o administrador deve despender tempo para o planejamento, pois esta ação reduz as incertezas que cercam seu negócio, evitando assim dores de cabeça no momento da execução. Entenda o tempo gasto em planejamento como investimento e não um gasto. Vamos falar agora sobre a segunda função de administração, que é a organização. A função da organização é responsável por distribuir o trabalho, os recursos e a autoridade na empresa. A distribuição do trabalho diz respeito ao que cada pessoa irá fazer. Isto podem ser chamados de cargos. Os cargos juntos formam um setor. A distribuição dos recursos diz respeito à distribuição dos recursos tangíveis, como máquinas, ou os recursos intangíveis, como, por exemplo, a marca. A distribuição da autoridade da empresa é quando estabelece o nível de autoridade que os cargos possuem, ou seja, até onde a pessoa pode executar as suas tarefas com autonomia ou até onde elas precisam se reportar a alguém. Conclui-se, então, que organizar é algo que nem todos têm o dom de fazer, mas todos nascem com um senso mínimo de organização. Logo, organizar significa ordenar os recursos, pessoas e relacionamentos necessários à execução do trabalho. Vamos falar agora sobre uma terceira função da administração, que é a direção. Dirigir é, sem dúvida, uma das tarefas mais meticulosas dentro de um processo, pois é exatamente a definição de como as atividades serão desenvolvidas. A direção pode ser definida como o ato de gerenciar pessoas para cumprir os objetivos da empresa propostos no planejamento.
Quando falamos em direção, nos remetemos a dois tipos de comportamento. O comportamento individual, ou seja, o que cada um faz dentro da empresa, e temos a motivação atrelada a este comportamento. O comportamento em grupo, ou seja, as pessoas trabalham em equipes e o comportamento dos grupos são importantes. Logo, temos a liderança atrelada a este comportamento. A motivação está relacionada com a atitude da pessoa, a personalidade, a percepção, a aprendizagens. Temos então que a motivação é a confiança em si mesmo, é o primeiro passo para o sucesso. Os grupos de trabalho criados pela empresa são considerados grupos formais, mas também existem os grupos informais, que são grupos de trabalhos formados sem relacionamento legal da empresa, ou seja, o grupo surgiu a partir da necessidade. A liderança, por sua vez, é a habilidade para influenciar o outro ou outros na execução de tarefas, seja de modo individual, em grupos formais ou informais. Pode-se concluir, então, que a função de direção é comunicar todas as informações e diretrizes necessárias e coordenar a execução do trabalho, influenciando de modo positivo o comportamento das pessoas. Vamos falar agora sobre uma quarta função de administração, que é o controle. A função de controle consiste em um esforço sistemático para gerar informações sobre a execução de tarefas, atividades e processos na empresa e sua articulação com objetivos e metas propostos no planejamento. Em outras palavras, podemos afirmar que o controle é o acompanhamento do que está sendo feito na empresa, está coerente com o que foi planejado. Caso não esteja, é preciso intervir ou ainda rever o planejamento. Espero que todos tenham gostado, continuem estudando e nos vemos na próxima aula.